Alerta ligado no Flamengo. Após derrota, Flamengo começa os preparativos para enfrentar o Central Córdoba pela Libertadores, jogo decisivo. E eu vou trazer aqui agora a verdade sobre João Félix, meia, camisa 10, que pode ser o substituto de Arrascaeta. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho, porque aqui você vai ficar por dentro das novidades do Flamengo. E um flamenguista de verdade apoia o outro, simples assim. Clicou no like, se inscreveu. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão que tropeçou, nós trupica, mas não cai. E vamos voltar vencendo a Libertadores. E se você põe fé, comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, placar não foi o esperado. Eu acreditava que o Flamengo fosse ser campeão brasileiro de forma invicta. Algo que nunca aconteceu, né? Mais ou menos, né? Mas a verdade é que o resultado não foi esperado. O sonho de ser campeão invicto acabou, mas o de ser campeão brasileiro continua. Estamos ali na segunda posição, podendo cair para a terceira hoje, dependendo do resultado de Bragantino com o Mirassol. Então temos que torcer para o Mirassol ganhar do Bragantino. Algo difícil, hein? Muito difícil. Mas vamos seguir firme e forte, acreditando que é possível. Meus amigos, partida de ontem, algo assim para esquecer? Não, tem muita coisa ali e o alerta tá ligado. Por que o alerta tá ligado? Ontem perdemos para o Cruzeiro no Mineirão, 2-1. E a derrota foi mais marcante porque teve um gol de Gabigol, ex-jogador do Flamengo e ídolo da nação. Um gol que doeu na alma e mostra o quanto o Gabigol é um cara predestinado, né? O cara é reserva dos reservas, entra por entrar, sai um pênalti infantil cometido por Léo Pereira e o jogador vai lá e converte. Primeiro o goleiro defendeu, baita defesa do Rossi, diga-se de passagem, melhor jogador em campo ontem. Mas no rebote o Gabigol consegue ser mais ligeiro e consegue fazer o gol. Mas nem tudo está perdido, nós estamos aí, como falei, na segunda colocação, podendo cair hoje para a terceira. Daqui a pouco vamos enfrentar o Bahia, jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos a missão de vencer, jogo que será em casa no sábado, dia 10, às 21 horas. Maracanã vai ferver. Então o Flamengo sofreu ontem com um gol, né, a lei do ex, um gol ali que mostra, né, quanto o Gabigol é predestinado. Porque para fazer um gol, entrando nessa situação, jogador que é reserva, não é mole não. Doeu muito. A alma de todo flamenguista tá doendo, mas a verdade é que isso é uma lição. Agora, meus amigos, nem sempre a gente vai ganhar. A verdade é que eu queria que o Flamengo fosse campeão invicto, mas nem sempre é possível vencer. Não vamos ganhar todas. E não é porque perdeu uma partida, a segunda no ano. Das 16 partidas até agora é a segunda que a gente perde. Tivemos grandes resultados aí, como 6 no Juventude, 4 no Corinthians. Ou seja, o Flamengo oscila, faz grandes partidas, depois faz partidas medianas, mas isso aí não é desmérito do Felipe Luiz. Isso aí é porque os outros times estudam o Flamengo e quando vão jogar, eles jogam partida como se fosse uma partida decisiva. Então nem tudo está perdido, não vamos ganhar sempre. A derrota serve para aprender. O importante é que agora temos um jogo, quarta-feira, contra o Central Córdoba, na Argentina. Central Córdoba é um time muito fraco, mas ganhou da gente e acendeu esse alerta aí. Por quê? Porque quando a gente perde para um time como o Central Córdoba, que é fraco, um time fraco, não é desmerecendo, mas é a realidade, um time bem mais simples que o Flamengo, bem mais fraco, tá mal no Campeonato Argentino, tá bem na Libertadores, é o líder da chave do Flamengo, mas é um time fraco, é um time do nível dos times do Campeonato Carioca. Então não era o Flamengo ter perdido, mas perdeu, foi uma surpresa. E isso pode acontecer, infelizmente. E agora o alerta está aceso, está ligado. O Flamengo vai ter que mostrar aí futebol daqui para frente. Tem que vencer de qualquer jeito na quarta-feira. E um detalhe, o Flamengo chegou por volta de 1h30 no Rio de Janeiro. O treino hoje é às 10h30, já deve ter acontecido. Vai treinar hoje, amanhã, quarta-feira. Viaja para a Argentina. Viaja não. Quarta-feira se concentra para enfrentar o Central Córdoba lá na Argentina e viaja na parte da tarde, poder chegar lá quase que na hora do jogo para não ter aquele problema de logística. Então vai viajar uns minutos antes,
para chegar lá e conseguir trazer esse resultado aí, que será maravilhoso, uma vitória lá, colocará o Flamengo aí bem de novo na Copa Libertadores da América. Então não é fácil, nem tudo são flores, mas há pontos positivos no jogo de ontem. E ontem o Rossi mostrou o nível de goleiro que ele é, já que muita gente questionava, fez belas defesas e os gols ele não teve culpa, realmente. Um de pênalti e o outro foi um balaço no canto. O Léo Ortiz ainda cobriu a jogada. E vamos falar aí então, né? Léo Ortiz não, Léo Pereira. Então vamos falar agora de posição por posição. O Wesley ontem fez um jogo bem abaixo do esperado. Não foi o pior em campo, mas fez um jogo abaixo do esperado. Léo Ortiz estava um pouco perdido. Léo Pereira foi um dos piores em campo. Estava jogando mal pra caramba. Felipe Luiz poderia ter substituído, mas não substitui. Na lateral esquerda, o Alexandre também fora de ritmo. Quando você tem um time que está dando certo, você não mexe. Não era para ter tirado o Ayrton Lucas. Era para ter entrado com o Alexandre no segundo tempo. E aí ontem aconteceu, o Alexandre também estava mal, não estava num bom dia. Ele que é um baita jogador, mas ontem não estava bem. E tem esses negócios mesmo, vai ter dia que o jogador não vai estar bem. E aí cabe o técnico analisar e substituir rapidamente, porque nem todo dia o jogador vai conseguir todo o jogo, o jogador vai conseguir jogar em alto nível. Nenhum jogador no mundo consegue jogar todas as partidas bem. Quando o cara é um medalhão estilo Pedro, você mantém ele dentro de campo, porque a qualquer momento ele pode ter um lampejo, fazer uma boa jogada e fazer o gol. Mas no caso, quando é um lateral, um zagueiro, um volante, um jogador que está na posição de eminência de gol para o adversário, o técnico tem que estar atento e fazer substituições rápidas. Então o Alexandre ontem não estava legal e deu no que deu. Pulgar, o cara joga, dispensa comentário, joga muito. De La Cruz também estava jogando bem, mas aí teve aquela falha que deu o contra-ataque para o Cruzeiro. O Léo Pereira, perdidamente, em vez de dar o bote, ficou ali sem saber o que fazer, correndo na frente do jogador como um pateta. Podia ter feito uma falta, alguma coisa parecida. Não, deixou o cara chutar e tá lá o resultado, 1 a 0. O Flamengo conseguiu se igualar com o De Arrascaeta, que também não fez uma grande partida, mas como eu falei, grandes jogadores têm lampejos, e os lampejos fazem gol. E ele fez um golaço lá, acertou o ângulo, que golaço, top demais. Aí vamos falar então de Gerson. Gerson é aquele jogador que cadencia o jogo. Ele não é ofensivo nem defensivo, ele prende a bola ali, ajuda a cadenciar, só que tem momentos que não serve. E ontem no segundo tempo, partidos que minutos, ele estava morto em campo. Olha que quase não jogou no último jogo lá contra o Botafogo da Paraíba. E, incrível que pareça, Felipe Luiz custou a fazer substituições, demorou muito, isso acabou atrapalhando. Aí a gente vai pro Pedro. Pedro, a bola quase não chegou nele, quando chegava ele tentava fazer alguma coisa, tá voltando de lesão também, mas já mostrou que tem muita qualidade, a gente já sabe da qualidade do Pedro, vive um bom momento depois que voltou de lesão e ontem não conseguiu fazer o gol. Cebolinha, é aquilo ali que ele entra para fazer. Muita gente está criticando, mas ele é aquele jogador ali. Ele chama a marcação para lateral e quando tem oportunidade, ele traz a bola para dentro, tentando ou dar um passo para o Pedro ou finalizar. Ele fez as duas coisas ontem, só que as coisas não deram certo. Mas nem todo jogador está ali para encantar e brilhar. Às vezes o cara está ali só para chamar a marcação do outro time. E ele estava fazendo isso muito bem, mas acabou que no final a gente saiu com a derrota. Entre os caras que entraram ali, entrou todo mundo agitado, tenso, no time desorganizado. Michael não conseguiu render bem. Michael que vem numa fase que não está muito boa, mas é um jogador importante, tem muita qualidade e cabe ao Felipe Luiz saber o momento certo de substituir. Você não substitui daquela maneira. O Felipe Luiz sabe mais futebol do que a gente sabe, mas a gente que acompanha o futebol todo dia e a gente que é torcedor tem um detalhe, a gente é torcedor 24 horas. Se o time perde, a gente é que sofre. Então a gente analisa partida por partida e tá aí o detalhe. Se começar a mexer no time, na hora, se você tem jogador com a mesma qualidade do que está em campo, o que está em campo cansou, você tira aquela peça e bota outra peça no lugar. De vez em quando você faz alguma mexida para mudar o esquema tático. Ontem ele mudou o esquema tático, não deu certo, mas as mexidas não deram certo exatamente por isso, porque se você colocar o Luiz Araújo para jogar centralizado, não rende, ele é ponta. Você joga o Michael para ficar preso na marcação, igual ele estava ontem, sem ninguém encostado nele, ele não vai render. Então tem esses detalhes aí que o Felipe Luiz sabe, mas por algum motivo às vezes também erra. Ontem ele errou, ontem foi muitos erros. Aí ele tem o Joshua, que é o meio de campo, poderia ser o substituto do Arrascaeta. E ele, jogador, quando não tem a fama ainda, ele é importante entrar por quê? Porque o time adversário estuda sempre os perigosos do time, os medalhões.
Eles não vão estudar jogador de sub-20, porque sabe que raramente vai entrar. Então, num jogo igual ontem, que os medalhão não estavam conseguindo, era a hora de colocar um sub-20. Que ele ia entrar, os caras não iam nem dar atenção para ele dentro de campo e poderia fazer o gol. Já aconteceu assim com o Alacian, com o próprio Joshua, já aconteceu com o Everton Araújo quando ele estreou no Flamengo, e aconteceu com diversos jogadores quando estrearam. Por quê? Porque o time está focado em um jogador, que é o principal, e não está nem dando bola pro outro que é do sub-20. Não acredito que aquele cara vai fazer a diferença. E aí faz, não tem marcação nele, ele fica sozinho e faz o gol. Outro detalhe aí, após a derrota surge o nome de João Félix, jogador do Barcelona, que está emprestado e que o Flamengo vê com uma possível contratação aí. A notícia saiu ontem, foi o Vene Casagrande que trouxe, e é o seguinte, ó, o Flamengo abriu conversas e tenta a contratação de João Félix, que pertence ao Chelsea, falei Barcelona, Chelsea, né? E estava no Milan, por empréstimo, está ainda, até o meio do ano. Inclusive a ideia da diretoria do Flamengo, apresentada aos representantes do Meia, é de fazer uma operação por empréstimo, com a opção de compra. O Benfica é um clube que também está interessado no português. A diretoria do Flamengo traçou internamente que esse será o perfil de contratação de jogadores jovens, mas com boas experiências no futebol e com plenitude física. Então, Vene Casagrande trouxe essa informação, repercutiu muito e muita gente acha que isso aí é aquela cortina de fumaça para abafar as derrotas do Flamengo. Pode ser que seja. Eu não acredito que o Vene Casagrande, que foi o primeiro a trazer essa informação, um jornalista setorista, apesar de ser setorista, que ele vá fazer isso. Mas pode ser, a gente não sabe. Mas a verdade é, João Félix tem alguma chance de vir para o Flamengo? Quase que impossível. Por quê? Porque o salário do João Félix lá no Chelsea é de 10 milhões e meio por mês. Então o Flamengo teria que pagar aí 10 milhões e meio no empréstimo. Se o Flamengo vai pagar metade, não consegue, 5 milhões de euros. É muita grana. De reais, né? Trazendo para reais, 5 milhões de reais. 5 milhões e 250 mil reais. Não consegue pagar isso, gente. Nosso maior salário do elenco hoje está na casa de 2 milhões, que é o Bruno Henrique e o Michael, se não me engano. O restante tudo ganha abaixo disso. Como é que o Flamengo vai pagar 5 com o cara? Aí os jogadores que estão na equipe já estão renovando, vão querer renovar com um valor mais alto ainda, porque vê um salário tão alto, querem também. Nós não joga, nós faz corpo mole. Você existe, é ser humano, tem vaidade, tem interesses, tem ambição. Então não é possível a contratação de João Félix. Mas a notícia saiu, todo mundo ficou empolgado. E há times lá na Europa querendo, o próprio Benfica. Benfica que também tem condições financeiras de fazer isso aí melhor do que o Flamengo até. E é mais interessante para o jogador, porque ele vai continuar na Europa. Ele não tem vaga no Chelsea, mas ele seria titular no Benfica. Então tem muita coisa para acontecer. Não dá para acreditar que essa notícia aí vai para frente e que é uma notícia que o Flamengo realmente vai tentar. Isso aí parece mesmo um burburinho para poder apagar a derrota de ontem. Abençoado Flá, aqui é meu Flamengo, taca o dedo no like e se inscreve. Tamo junto, então. Valeu, amigos.